Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso projeto de Bíblia em áudio, para a gente estar aqui edificando a nossa fé e o nosso espírito. Vamos lá? Eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar aqui auxiliando você. Vamos ler na leitura da palavra, tá? Para estar edificando a tua fé e o teu espírito, tá bom? Abra a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1, que fala assim: Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres de lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que tem feito a este homem e como ele foi curado. Pois então os senhores e todos os povos de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele a quem as Escrituras dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro Deus que tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução. E reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus, mas não podiam fazer nada contra os dois, pois os homens que haviam sido curados estavam ali de pé, junto com eles. Em seguida mandaram Pedro e João saíssem da sala do conselho e começaram a discutir o assunto, e eles diziam: o que vamos fazer com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre, e nós não podemos negar isso. Mas para não dizer que a notícia se espalhe, para não deixar que a notícia se espalhe, ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. Então os chamaram e ordenaram duramente que não falasse nem ensinasse nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores e não a Deus? Pois não podemos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido. Aí o Conselho Superior os chamou, os ameaçou com mais dureza ainda e depois os mandou embora. O conselho não pode castigá-los, porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. O homem que foi curado por esse milagre tinha mais de 40 anos. Quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo e contaram tudo que os chefes, os sacerdotes e os líderes do povo haviam dito. Assim que eles ouviram isso, adoraram todos junto a Deus, dizendo: Senhor, tu és o Criador do céu e da terra, do mar e de tudo que existe nele. Tu falaste por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, teu servo, como ele disse. Porque as nações pagãs ficaram furiosas, porque os povos fizeram plano dos tolos. Os seus reis se prepararam e os seus governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra Messias que ele escolheu. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos se juntaram aqui nesta cidade.
com os não-judeus e com o povo de Israel contra Jesus, o teu dedicado servo que escolheste para ser Messias. Eles se reuniram para fazer tudo o que pelo teu povo e pela tua vontade. Já havias resolvido o que ia acontecer. Agora, Senhor, olhe para a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança para que anunciarem corajosamente a tua palavra. Estenda as mãos para curar, a fim de que, por meio do poder do teu nome dedicado, servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Quando terminarem de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Todos que creram pensaram e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam um com os outros e tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre nós. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terra ou casas os vendiam e traziam dinheiro, e entregavam aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte de acordo com sua necessidade. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Somente até aqui. O que a gente pode aprender aqui, no capítulo 4 de Apóstolos, de Atos dos Apóstolos. Aqui Jesus nos ensina, Pedro nos ensina, através da palavra, que há poder no nome de Jesus. Tudo que você for fazer na sua vida, toda oração, toda profetização, toda palavra que você lançar, toda decisão que você tomar, tudo que você for fazer algo, faça pelo poder do nome de Jesus. Porque existe poder nesse nome. E através dessa pronúncia, afirmando que através do poder do nome de Jesus que algo vai acontecer, que você está determinando ali, para o bem, ok, gente? Tenha discernimento de espírito. Tenha discernimento contigo. Não é você falar pelo poder do nome de Jesus para prejudicar alguém ou para você vir a fazer algo ruim. É para o bem, para o próximo, para ti, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Ok? Aquilo ali que você está fazendo, você está denotando uma fé em cima. A fé, junto com o poder do nome de Jesus, Deus atende e acontece. Então, entenda que Jesus não veio apenas para ser o nosso Salvador. Jesus é muito importante para cada um de nós. E através dele, a gente chega ao coração de Deus, e é através dele que tudo começa. Então, desenvolva com o Senhor um relacionamento, uma intimidade, para você se aproximar mais dele e ter essa certeza, essa convicção dentro de ti, o que Jesus representa na sua vida. E desenvolva com o Senhor para ser preparado para viver os propósitos que Deus tem para você. Ande por fé e não por vista. Procure a presença de Deus. Traga Jesus à existência na sua vida para viver as promessas e os milagres que Ele tem para ti. Tá bom? Vamos aqui estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos instruir através da Tua palavra. Pai, coloque em nós disciplina em querer Te buscar, em querer conhecer mais de Ti, em querer conhecer a Sua história, em querer desenvolver contigo um relacionamento de intimidade e aprofundamento, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um reencontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser contigo em espírito e em verdade, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fica na paz. Tchau, tchau.